14 de maio de 2025. Nesta quarta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa, nós celebramos em comunhão com a igreja a festa de São Matias Apóstolo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, quarta-feira, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos nesta manhã, meditarmos a palavra de Deus, o mistério da palavra de Deus e da liturgia da igreja, que alegria, sintam-se bem acolhidos. E hoje nós celebramos São Matias, né? Para quem não sabe, Jesus, ele escolheu 12 apóstolos, né? Com os quais ele foi construindo uma caminhada discipular, foi ensinando os apóstolos. Infelizmente, após a última ceia, Judas Iscariotes, saindo do cenáculo, saindo daquela ceia, ele acaba por consumar o seu plano de traição de Jesus. E depois que prendem Jesus, nós sabemos pelo relato da Escritura que Judas Iscariotes, ele se mata. Então, depois, no episódio da ressurreição, os apóstolos, eles passam a se reunir apenas em 11, né? E aí nós vamos até o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. São Lucas, que é o escritor dos Atos dos Apóstolos, já nos mostra que os apóstolos e a igreja nascente, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, eles se reúnem depois de Pentecostes, né? E eles se decidem a escolher um outro homem que substitua o apóstolo Judas Iscariotes, que se matou. Então São Matias é o substituto de Judas Iscariotes, né? E é esse que nós celebramos. No texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vemos o modo como São Matias foi escolhido, quais os critérios, né? Dentre os critérios estava lá que deviam escolher alguém que conviveu com Jesus de Nazaré. Olha só, minha gente, aqui está o que depois a igreja vai levar para a sua tradição, quando acaba por eleger aqueles que são os sucessores imediatos dos apóstolos, que hoje nós chamamos de bispos, né? Os bispos são aqueles que, pela imposição das mãos, receberam o poder que veio dos apóstolos, que por sua vez foi entregue aos 12 pelas mãos do próprio Cristo Senhor, né? Então, os nossos bispos, sucessores dos apóstolos, para a escolha e eleição de um bispo, existem também esses mesmos critérios. É preciso escolher alguém que plenamente tenha convivido com Jesus, feito experiência com Jesus. Muito bonito isso. E a igreja, ao longo desses 2000 anos de caminhada, né, a igreja continua a fazer isso, a realizar isso na história, né? Os seus ministros, que são pessoas pecadoras, falhas, né? A igreja cada vez mais procura de maneira madura elegê-los, escolhê-los, né? No meio da Assembleia dos Fiéis. Muito bem, queridos. Então, hoje recorramos à proteção, à intercessão de São Matias, né? Alguns estudiosos dizem que São Matias, ele, como foi um dos critérios que está escrito nos Atos dos Apóstolos, uma pessoa que ter convivido com Jesus, alguns estudiosos acham que São Matias ele era daqueles 72 discípulos que Jesus envia, né? Nós não sabemos ao certo, porque o texto dos evangelhos não nos informam isso, né? É apenas uma especulação teológica, né? Mas isso também não é relevante. O importante é que hoje, nas nossas orações, recorramos a São Matias, sua intercessão. Ele interceda por nós e, de maneira muito especial, interceda por aquele que sucede o trono de São Pedro, seu irmão no apostolado, que é hoje o Papa Leão XIV. São Matias interceda pelo nosso Santo Padre.
Queridos, nós vamos meditar nesta manhã desta quarta-feira a leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículos do 15 ao 17, do 20 ao 26. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos, mostra-nos qual desses 2 escolhestes para ocupar nesse ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2, a sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós acompanhamos esse texto, né? Tudo que eu tinha narrado, descrito no comentário inicial sobre Matias, o texto confirmou, né? Esse capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. E eu gostaria de salientar um fato dessa escolha de Matias, e desse fato que nós possamos levar para a nossa vida essa mensagem, né? A consequência, a mensagem consequente desse fato. O fato de que eles pedem para que Deus escolha aquele que Ele quer, mas eles realizam um sorteio, né? Então, eu gostaria de suscitar uma pequena reflexão sobre isso, sobre a questão da ação de Deus. Aqui, eles podiam ficar o tempo todo orando e pedindo para Deus falar. Não. O que eles fazem? Eles oram e pedem para que Deus escolha. Só que são eles quem realizam o sorteio. Moral da história, e uma coisa para a gente levar para a vida da gente, sobretudo para esse dia, para essa quarta-feira. Às vezes a gente fica esperando muito alguns acontecimentos da nossa vida, às vezes sobrenaturais, né? Quando na verdade Deus quer agir por meio das nossas mãos nas coisas corriqueiras e simples da vida, né? Acontece muitas vezes, queridos, tem muita gente que espera grandes motivos, por exemplo, para viver a felicidade, para viver a alegria, para celebrar a vida. Tem gente esperando momentos miraculosos para poder dar um abraço naqueles que diz amar, para poder festejar e comemorar, coisas simples que sejam. E eu vou dizer uma coisa: pode ser que a morte nos acometa e nós não vejamos os motivos que nós assim desenhamos para poder comemorar. Então, a moral da história, perceba que Deus, Ele quer e Ele age por meio das iniciativas que partem do nosso coração. Não esperemos por momentos especiais, sendo que nós somos aqueles que são os protagonistas a suscitar, a criar ou a iniciar momentos especiais. Não esperemos, meus queridos, que Deus ele desça dos céus
e venha realizar em nossa vida o que nós temos de realizar, ou venha começar a fazer aquilo que depende de nossas mãos e iniciativas. Essa leitura é bastante curiosa. Senhor, escolha o servo, olha só as palavras de Pedro, dos apóstolos, né? Senhor, tu conheces os corações de todos, mostra-nos qual desses dois escolhestes, né? Para ocupar o lugar de Judas. Aí eles tiram a sorte, pede para Deus escolher, mas eles tiram a sorte. A pergunta que fica, será que foi Deus quem escolheu ou foram eles? E eu digo a vocês, foi Deus quem escolheu, por meio das mãos deles. Presta atenção no que eu vou dizer agora. A bênção que você tanto espera de Deus, ela virá por meio das suas mãos. Por isso, meus queridos, olha, prestemos bem atenção. Não adianta pedir para Deus tantas coisas se no nosso coração nós não temos a confiança de que aquilo vai acontecer. Para a escolha de Matias acontecer, eles tiveram de tirar a sorte, de chacoalhar lá. Eu não sei como que foi tirar a sorte naquele tempo, né? Mas será que foi chacoalhar os papeizinhos com nomes? Será que foi jogar um objeto e aonde estivesse apontado, para qual tivesse apontado ganharia? Como foi, nós não sabemos. Mas foram as mãos deles. Por isso, se você quer bênção para sua vida, depende também de você e não só de Deus. Cuide dos seus sentimentos, cuide dos seus pensamentos. Eu estou rezando tanto para Deus, não sei o que. Tá, mas está com sentimentos negativos, mas está com sentimentos de morte, mas está com sentimentos de enfermidades, mas está com sentimentos de murmuração, mas está com sentimento de negatividade, mas está com sentimento de derrota. Tá, não adianta Deus querer se você, suas mãos, seus sentimentos, o que você não colabora com a ação e a graça de Deus. Cuide de você. Cuide um pouco mais de você, preste um pouco mais de atenção em você mesmo, para que as coisas aconteçam. Sabe, minha gente, às vezes a gente culpa muito a Deus das coisas que Deus não tem culpa de... Não. Pois é, e nós não cuidamos de nós mesmos. Palavras criam, palavras edificam ou destroem. Sentimentos me levam à frente, mas podem me levar para trás, né? E como eu tenho sido? Né? É a mesma coisa que... vou dar um exemplo aqui, essa palavra. Senhor, me ajude... Suponhamos, eu sou estudante, né? Me ajude a passar na prova. Senhor, me ajude a passar na prova. Tá, aí chega o dia da prova. Não passei. Tá bom, vamos refletir um pouquinho o que aconteceu. Você estudou? Não estudei, porque eu pedi para Deus me ajudar a passar. Tá bom. Você tinha a sua parte a fazer, você não fez. Você pode ter certeza, se você tivesse feito sua parte, Deus ele iria honrar a parte dele. Então, a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso ao longo desse dia, né? E olha, minha gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. A Igreja de Cristo, a Igreja Católica, está no mundo, caminhando no mundo até hoje, porque Deus fez a parte dele e porque a igreja é dele. Não foi por nossas iniciativas somente, mas porque ele fez. Mas Deus conta conosco. Ele conta conosco. Que nós façamos o nosso melhor. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. O nosso melhor é pouco perto do necessário. Não nos iludamos. O nosso melhor é pouco perto do que é necessário. O nosso melhor é pouco perto do que Deus merece. O nosso melhor sempre vai ser pouco, mas vai ser o nosso melhor. E vai ser a partir do pouco e do pequeno que Deus ele vai, com sua mão, nos suprir as situações e realizar a obra. Mas é preciso uma iniciativa nossa também. Que Deus abençoe. Excelente quarta-feira, força e coragem, São Matias, interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.